você dá essa porrada de característica da doença, do teste e da intervenção. Talvez, ainda assim, você tem que testar o rastreio, o efeito do rastreio. Você concorda? Porque às vezes eu tenho uma acurácia diagnóstica legal. A doença, ela atende aqueles critérios. Eu sei o tratamento e às vezes eu tenho que ainda assim testar. Na colonoscopia foi assim. Eles randomizaram pessoas que foram rastreadas contra aquelas que não foram rastreadas e viram a sobrevida dessas pessoas. O último estudo que saiu no New England teve 10 anos e ele fala, nós vamos mais 5 ainda, nós vamos acompanhar. Então, assim, pode ser ainda que você tenha essas características, mas na hora que você mede todo o rastreio, ainda assim ele não resolva. Faz sentido? Faz todo para... Vou chutar o número, 90% dos casos. A gente tem Uhum. cenários de plausibilidade extrema no rastreio e que a gente não vai fazer isso, tá? Então, assim, faz sentido para quase sempre. Os rastreios adultos que a gente indica, todos são baseados em ensaios clínicos com desfechos clínicos. Eles não são baseados em plausibilidade extrema. Não é porque a doença tem as características certas, o método de rastreio, os exames têm características certas, o tratamento das características certas, que eu tenho certeza que o rastreio vai funcionar. Eu ainda tenho que fazer idealmente, ensaio clínico, idealmente randomizado, no qual eu vejo desfecho clínico. Às vezes, a gente não consegue fazer. É difícil fazer ensaio clínico de rastreio, é muito difícil. Inclusive porque, como a probabilidade de pré-teste é muito baixa, eu preciso de um N monstruoso. Não tem jeito. Quanto menos prevalente é a doença na população que eu estou fazendo estudo, maior o meu N, maior o meu número. Senão, eu não vou achar nada que seja estatisticamente relevante. Então, os estudos de rastreios, eles são umas loucuras. Eles têm, às vezes, 100 mil pessoas. Assim. É difícil de fazer. É muito difícil. E manter motivada. E tem muito furo de protocolo. Quando você lê o estudo de rastreio, você vê assim, tá, eu randomizei, separei aqui, esse aqui vai fazer o exame, esse não. Aí, quando eu olho, o pessoal que não ia fazer o exame fez. Fez. E aí, a gente fica perdido. Então, assim, é difícil demais. Ou o pessoal, às vezes, que eu falei para rastrear, o cara não foi. Não foi. Eu conheço um professor brilhante, não sei o que enrolou 2 anos para fazer a colônia. Se eu tivesse no ensaio clínico, ele podia me ferrar, porque o cara não fez. Aí, ó, aí em cima de você Ai, enrolou 1 ano e meio. Eu sei. O mundo real. Eu estava citando ele. Eu estava sendo discreto, eu estava respeitando a privacidade do Léo. Eu aponto o dedo, mas é isso mesmo. Mas é isso, assim, isso é humano. Então, assim, mas o Léo tem toda a razão, a gente precisa de ensaios clínicos de alta qualidade, de preferência que sejam cegos, que é super difícil, tende a impossível cegar exames de rastreio, porque depois tem intervenção, isso aqui é difícil. Então, normalmente não vão ser cegos. Muitas vezes não vão ser randomizados, porque isso é difícil. Então, algumas vezes a evidência vem de populações distintas. País X faz rastreio, país X não faz, a gente compara. Isso é longe de ser ideal, porque as populações são distintas. Então, a gente trata, a decisão é difícil a BS fazer, e a gente precisa realmente de fecho clínico. Não adianta eu falar, fiz o diagnóstico. Tá, mas e aí? E aí, qual foi o desfecho? A galera morreu mais, morreu menos. Isso tem um problema, Léo. Inclusive com câncer de próstata, que você conversou e tal, e a sociedade vai dizer. Porque as estratégias do tratamento mudam. Lembra que precisa de ter características da doença, do exame e características do tratamento. Se o tratamento mudou, ferrou, eu tenho que fazer o estudo de novo. Eventualmente, a doença pode mudar. Eventualmente, o método de rastreio pode mudar. E aí eu não sei mais. Uma coisa muito interessante, eu fiz uma discussão científica com um amigo meu, que é urologista e tal, e eu mostrei um monte de evidência que ele não dava da isso aqui. E o grande argumento, ele fala, cara, o problema é que os ensaios clínicos para o câncer de próstata foram feitos há uns 10, 15 anos atrás. E a estratégia de tratamento de câncer de próstata mudou. Inclusive, por causa desses resultados, os urologistas começaram a não operar todo mundo que tem câncer de próstata. Fazer uma coisa que eles chamam de vigilância ativa. Isso. E aí, a gente tem uma escala para ver o grau de agressividade do câncer de próstata.
gente tem algumas evidências que a gente discute se aquele câncer de próstata vai crescer mais rápido ou mais devagar. E aí os urologistas, sabendo que, olha, tratar todo mundo não traz benefício, eles começaram, peraí, então eu vou usar as escalas, ver quem tem um mais light, e esses caras eu não vou operar, eu vou só acompanhar. Se o mais light começar a mudar o comportamento, eu opero. Só que nas estratégias de rastreio, quando a gente fez os estudos de rastreio de câncer de próstata, isso não era universal, a gente não fazia isso. Então, na verdade, quando a gente fala assim, olha, hoje não tem rastreio, a gente está usando um dos 3 pilares antigos. E a gente tem que refazer os estudos. Isso é super, super, super difícil. Inclusive, para como eu vou convencer uma população grande agora a randomizar de novo, testar de novo o rastreio. Caraca, assim, Ô, Felipe, super meu coração balança aqui, assim, eu tô ouvindo como uma pesquisadora agora, e meu comentário vai ser como uma pesquisadora. É difícil, concordo, mas é lindo que você falou, assim, que muitas vezes a gente sempre fala que a maioria das vezes, e não é regra, nada é regra para 100%, a maioria das vezes, um estudo controlado e autorizado, ele não fica velho, né? A não ser que aconteça exatamente isso que você falou, que muda a forma de diagnosticar, muda a forma de tratar, então aquela informação que existia não serve mais porque não se trata-se mais. às vezes muda a doença. Exatamente. E aí eu fico pensando assim, poxa, vai ter que repetir tudo de novo? É difícil, mas eu fico pensando assim, vamos pensar em dinheiro. O câncer de próstata, igual você falou, hoje é um rastreio que é aconselhado fazer. Não sei se é, mas muitos homens fazem, né? Vou corrigir, não sei. Mas muitas pessoas fazem. Ou seja, tem muitos homens com a idade, tem muitas pessoas que fazem, então tem dinheiro para fazer. E eu fico pensando assim, não poderia, um período, deslocar um pouco dessa verba para um grande pesquisador e fazer Claro. isso? Porque tem pessoas que já iam fazer, dispostas a fazer, e randomiza, faz o estudo, atualiza essa evidência, porque é algo que se fala bastante, não é algo tão raro de se falar um rastreio de próstata de câncer. Então, eu, como pesquisadora, fiquei inquieta aqui. Eu falei, gente, cadê a mobilização de refazer esses estudos para ter uma resposta? E hoje, vamos fazer ou não vai? Porque se não for fazer, economiza dinheiro. Se for fazer, economiza também, porque salva no tratamento. Então, é importantíssimo reatualizar essa evidência. Você tem toda a razão. Só para adicionar problemas. Normalmente, exames e ensaios clínicos e pesquisas sobre rastreio demoram décadas para serem Isso. feitas, porque a gente tem que acompanhar. Então, eu vou estar sincero, eu não sei se alguém está fazendo isso para o câncer de próstata agora, que mudaram essa estratégia de câncer de próstata. Legal. Mas se alguém começou isso hoje, eu só vou ter essa evidência daqui a uns 10, 15 anos. Então, assim, pode ser, inclusive, que essa coisa toda maravilhosa que a Lu falou com o pesquisador esteja acontecendo. A gente pode, inclusive, fazer uma pesquisa depois, né? Porque se for ensaio clínico, você tem que registrar. A gente pode pesquisar o protocolo depois. Mas se estiver fazendo e começou esse ano, a gente só vai ter publicação, o resultado disso, daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Isso. Então, E assim, fica 10 anos numa nuvem, né? e pode ser, o que pode acontecer? Pode acontecer que daqui a 10 anos a gente tenha mudado de novo o tratamento. Pode Pode ser. ser muita coisa. Pode surgir uma quimioterapia nova e o ensaio clínico já morrer. Ou a gente tem um ensaio clínico que vai ser todo bagunçado porque o cara vai mudar o protocolo no meio, porque não sei o que, aquela coisa. Câncer de próstata, várias coisas mudaram, a estratégia mudou, a cirurgia mudou. A gente começou a operar com robótica. E um dos problemas de operar muito câncer de próstata é porque tem muito efeito colateral. A famosa impotência, que muito homem tem medo, impotência sexual. E tem incontinência urinária. Incontinência urinária é até pior. Que aí tira a qualidade de vida, né? Tira a qualidade de vida, atrapalha a própria vida sexual da pessoa, né? Tem incontinência urinária com impotência sexual, assim, é difícil, enrola a vida e atrapalha em outras áreas. Atrapalha a vida profissional, atrapalha pra caramba. Só que a cirurgia de câncer de próstata está mudando. Legal. Tipo assim, estão operando com robô. Então, assim, pode ser que a gente está fazendo ensaio clínico, na hora que ele sai, ele já não vale mais. E pode ser que o rastreio fique mais complicado. Eu posso chegar no resultado, tipo assim, olha, o rastreio faz sentido, vale a pena, se a cirurgia for X, se a cirurgia for Y, não vale. E aí, assim, é super difícil isso. É claro que tem uma área de pesquisa aí monstruosa. Se faz pesquisa, né? Assim, a Anonymous, que é a maior revista científica do mundo, tem, assim, uns 20 artigos nos últimos 10 anos sobre rastreio. Então, se faz pesquisa, mas é porque é difícil, e porque demora. E, eventualmente, o negócio acaba no meio. É difícil você acelerar pesquisa de doenças lentas. Rastreio
E rastreio é doença lenta. Esse é um problema. Rastreio é uma doença lenta, porque se não for doença lenta, a gente não consegue rastrear. Então sempre vai demorar muito. A gente não tem muito como acelerar isso. É diferente, Acaba por sendo exemplo, aqueles estudos que parece que tem característica de vida, né? Que vai sempre mudando em blocos, que vai fazendo, e se for mudando, tudo bem, mas é um estudo que continua em andamento para as sim, atualizações, e esse é caríssimo. é super difícil, é muito, muito complicado. Mas voltando lá à questão do Léo falou, a gente tem plausibilidades extremas para alguns casos, Léo, e a gente pode fazer rastreio para plausibilidade extrema. Então, muitos rastreios perinatais podem ser baseados só em plausibilidade extrema. Então, assim, retinoblastoma em crianças e não sei o quê. Caramba, assim, a gente pode ter anemia falciforme. A gente tem alguns estudos para anemia falciforme, mas a anemia falciforme não tem cura. A gente sabe disso. Impacta a qualidade de vida de praticamente todos os pacientes com anemia falciforme. Você não tem anemia falciforme e não vai ter impacto. E os testes estão muito bons. Então, eventualmente, a gente vai ter estudos que são uma plausibilidade extrema ou que a gente só vai medir a nossa capacidade de fazer o diagnóstico. A gente não vai medir o desfecho final lá na frente. Porque a plausibilidade que o tratamento daquilo ali traz benefício é tão alta, tão alta, tão alta, que primeiro a gente não precisa de testar. E depois, porque testar não é ético. Então, assim, acontece isso. Mas muito, 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 muito em criança, em recém-nascido e tal. Quando a gente fala em adulto, a gente normalmente não tem rastreios com plausibilidade tão extrema assim. E a gente tem que testar cada um deles. Maravilhoso.